Olá, professores, professoras, aqui da Escola Ana Siqueira Gonçalves. Hoje eu trago a orientação, pessoal, para o preenchimento do diário online. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Essa é a tela inicial, então é de extrema importância que vocês tenham esse aplicativo no celular. Você pode entrar aí com seu e-mail, pode entrar com seu CPF. Peço licença aqui ao professor Evandro, que me forneceu o acesso dele para que eu possa mostrar para vocês. E essa daqui é a tela inicial. Então, pessoal, vocês podem verificar aí nessa coluna do lado esquerdo, onde nós temos o início, e aqui são todos os programas, são todos os acessos que nós podemos ter pelo diário online. E temos também a parte dos dados pessoais, os horários, calendário letivo e diário online. Então, no diário online, nós temos aí o plano de ensino, que é a nossa proposta curricular, o registro de aulas, frequência, avaliações e notas. Então, vamos começar aqui pelo plano de ensino. Então, no plano de ensino, você vai colocar o ano letivo de 2022, você vai escolher a turma, a série e a disciplina. Então, quando você faz a busca ativa, a gente percebe aqui que o professor Evandro já colocou a proposta aqui para o primeiro período, tá certo? E no caso dos professores que ainda não colocaram. Então, pessoal, para fazer o registro, é muito importante que o plano de ensino já esteja inserido no sistema, tá certo? Porque senão vai ficar os registros como se fossem avulsos, né? E o registro de aula, ele só é avulso em casos específicos, como alguma atividade que não estava prevista na nossa proposta. Então, você não pode fazer o seu registro anual, todas as aulas avulsas, né? Isso não faz o menor sentido. Então, é importante seguir essa ordem. Primeiro, inserir o plano de ensino e depois você registra as suas aulas. Então, por exemplo, se eu fosse adicionar, né, se eu fosse preencher, vamos supor que ainda tem algum professor que não colocou. Você pode colocar por período, como o professor fez, você pode colocar por semestre. Tem professores que já colocam de forma anual para agilizar, mas enfim, o importante é, encerramos o mês de fevereiro, já estamos aí no dia 8 de março, então é importante registrar, colocar, inserir a proposta de fevereiro, o conteúdo que já foi dado e registrado, tá? Então, vamos supor que você ainda não fez. Você clica aqui em adicionar, e aí nós temos o período. Você vai selecionar o período, o conteúdo, como, por exemplo, um conteúdo de filosofia. Vamos falar aqui do Nietzsche. E filosofia moderna. E aí você vai para o subconteúdo, certo? Então, coloca lá subconteúdo, filosofia moderna. Vou pôr aqui o Foucault. E aí você clica em adicionar. Então, percebam que está aqui, ó, filosofia moderna, Foucault. E aí é interessante também que você adicione o período de avaliação. Então, você vai lá no primeiro período. O conteúdo podem ser as avaliações diagnósticas.
Então, nós vamos aplicar a avaliação diagnóstica da primeira série de forma impressa. Estamos só aguardando aí fechar o calendário para que a gente possa fazer a aplicação dessa avaliação. Você pode colocar as avaliações bimestrais, certo? E o subconteúdo fica sendo a sua disciplina, né? Filosofia. Clica em adicionar. Então, quando você for registrar a sua avaliação, pode acrescentar também período de revisão, recuperação paralela. Tudo isso a gente precisa evidenciar. É importante você colocar no plano de ensino, porque aí quando você for registrar, vai aparecer essa opção, sem a necessidade de registrar essa aula, esse momento de avaliação, como sendo uma atividade avulsa. Ela não é. Ela foi prevista pelo nosso calendário letivo, pela nossa proposta. Então, gente, foi só para exemplificar, tá certo? Eu vou excluir aqui. Foi só um exemplo. Vou deixar apenas o que o professor postou, tá certo? Então, esse daí é o plano de ensino. Posteriormente, nós vamos para o registro da aula. Então, você escolhe a escola, a turma e a disciplina. Clica em consultar. Então, aqui o professor já fez os registros. Fica em ordem. Então, está aqui as aulas do mês de fevereiro, mês 2, mês 2, mês 2. E a aula do mês 3. Com parabéns ao professor Evandro, que já está fazendo o registro. E aí, como vocês podem ver, está aqui, aula expositiva, e através do registro de aula, você escolhe de acordo com o que você registrou no plano de ensino. Então, deixa eu registrar aqui uma aula. Adicionar. Então, percebam, pessoal, fiquem atentos a esse ponto, que é o ponto das datas. Então, como ele é um sistema, nós temos que estar atento para evitar você, por exemplo, registrar uma aula no horário que não é seu, né? Então, às vezes, o sistema ele já dá um erro, ele já avisa, o professor já registrou nesse horário. Então, é importante marcar direitinho o dia. E aqui nós temos os dois tipos, o plano de ensino e avulso. Então, avulso é só em situações realmente atípicas na escola, tá? Mais de 99% dos nossos registros tem que ser feito de acordo com o plano de ensino, certo? Então, as nossas aulas são planejadas, elas têm intencionalidade e o registro avulso é só para essas situações peculiares, tá? E aí você escolhe o período 1, o subconteúdo. Aí tá aqui, ó, veja que o subconteúdo está todo de acordo com o que foi colocado na proposta. Então, não esqueçam, coloquem as avaliações bimestrais na proposta, que vai ter o momento que será aplicada as avaliações. Coloquem um período de recuperação paralela, após as avaliações, tem um período de recuperação. Então, é sempre bom deixar o diário online alinhado com as nossas ações. E aí, você vai adicionar, escolhe lá o subconteúdo, que já está previsto, e você pode clicar em observações. Então, o que seriam as observações? Você vai descrever como foi a sua aula. Então, você iniciou com a acolhida. Você pode digitar. Você retomou o conteúdo da aula passada. Você vai aplicar uma atividade, um exercício. Você vai fazer a correção da atividade passada, anterior. Enfim, você dá uma pequena descrição daquilo que você fez.
E uma vez que você faz, aí você só clica em adicionar e o registro fica lá automaticamente, tá certo? Então, já vimos o plano de ensino, o registro de aula, como é que é feita a frequência. Então, nós temos aqui, ó, fazer as chamadas, temos o relatório de frequência, onde você pode verificar, caso você tenha esquecido algum dia, você pode verificar o relatório das aulas dadas, você só especifica aqui de quanto a quanto. Então, nós iniciamos dia 7 e vamos ver o de hoje. Escola, a turma, a disciplina. Então, você, professor, pode acompanhar se as suas aulas já foram registradas, né? Se as aulas foram dadas. Então, tá aqui a data, qual foi o período, né? Qual foi o tempo da aula, a escola, a turma, e aí a disciplina e a situação. Aula dada e aula prevista. Então, esse acompanhamento, pessoal, do Diário Online, ele é feito durante todos os planejamentos semanais. Eu sempre estou dando uma olhada. E aí, qualquer dúvida com relação ao preenchimento, o horário de planejamento por área, é para a gente tratar desse assunto também do Diário Online. Então, caso algum professor novato ainda tenha dúvida de como fazer, é só me procurar, que aí eu repasso todas essas orientações. E aí é bem interessante que se faça a frequência como é para ser, né? A frequência diária, de acordo com a sua aula. E aqui vocês também podem ver pelo SIS, né? Um acompanhamento importante para os nossos diretores de turma. Então, os alunos infrequentes, a gente mapeia esses meninos através desse relatório e conseguimos ver, visualizar quem são os alunos infrequentes e fazer o atendimento desse aluno no horário de atendimento ao aluno. Então, esses aí são os pontos da frequência, e depois nós temos as avaliações e notas. Então, no final do bimestre, vocês têm aqui, ó, criar avaliações ou lançar notas. Você pode visualizar por período, você pode ver a média dos alunos em todos os bimestres, como é que está a aplicação da avaliação online. No caso, nós não teremos a avaliação bimestral interna online, vai ser impressa, né? É importante fazer essa retomada com os nossos alunos, aulas presenciais e avaliações impressas. A análise da avaliação diagnóstica, nós ainda estamos aplicando, mas até o dia 14 nós queremos concluir todas as turmas, e a análise da avaliação escolar. Então, quando você clica em avaliações, nós vamos ter aqui a opção de escolher por escola, por turma, por disciplina, por período. Tá aqui, primeiro período. E aí as avaliações, né? Como é que pode ser feito o cálculo da média? Então, tem a média aritmética, simples, tem a ponderada e tem a somatória. Então, a média aritmética simples é o que a gente recomenda, que é o mais prático de se fazer. O professor pode considerar a participação, o trabalho individual, o coletivo e a avaliação impressa, como sendo 3 notas. Então, na média aritmética simples, soma-se as 3 notas e divide-se por 3. Aí nós teremos a média aritmética. A ponderada é quando você escolhe pesos diferentes. Então, a avaliação ela pode ter um peso e o trabalho bimestral pode ter outro peso diferente. E a partir daí é feita uma média ponderada, tá? E o outro formato é a média somatória. Nesse caso, não há divisão. Se você escolheu 3 pontos para serem avaliados, o Diário Online vai fazer esse cálculo só somando as 3 notas. Então, a prova vale 5, o trabalho vale 2,5, a participação vale 2,5, e aí, no caso, ele vai fazer apenas uma somatória, não há divisão, tá certo? E aqui são as atividades que vocês podem passar para os alunos de forma individual ou de forma coletiva, para a turma. Pode enviar para eles um PDF, pode enviar para eles algum arquivo para leitura. Você pode fazer a sua recuperação paralela
lançando essas atividades, porque vai de forma individual para os alunos, tá? Então, a ferramenta do Diário Online, ela é bem completa, tá certo? Então, vocês vão aprender mais, sempre entrando, movimentando esse sistema, e essas atividades você pode criar por sala, por turma, ou para determinados alunos. Então, vamos supor que você vai fazer a sua recuperação paralela. Você não precisa passar para a turma toda, você vai direcionar só para aqueles alunos, tá certo? Então, é mais uma ferramenta interessante aqui, que são as atividades. Aí aqui você vai ter as minhas turmas, tem a ferramenta do chat também, que dá para vocês enviarem. No caso, vai para o aluno online, vai para o e-mail institucional da SEDUC, com o nome do aluno, tá certo? Por isso que é importante incentivar os alunos a adicionarem o e-mail @aluno.ce.gov.br para que haja essa comunicação de uma forma bem efetiva. Você também pode lançar o seu material didático, então é claro que nos grupos eles têm acesso, porém é mais uma garantia que vai chegar a todo mundo, né? Então você pode selecionar, basicamente aceita todos os tipos de materiais, GIF, JPEG, PNG, texto, DOC, ODT, PDF, PPT, PPTX+. Então, você também pode direcionar esse material que você queira para as suas turmas. E estamos em período de avaliação, pessoal. Nós temos o Banco Estadual de Itens, que é o BEIC, que é onde tem vários itens já elaborados. Então, nós podemos utilizar também ferramentas, aqui os itens. Você pode tanto elaborar, como você já pode ver o acervo que tem. Então, vejam aqui, ó, por disciplina: arte, biologia, educação física, espanhol, geografia, história, inglês, matemática, química, sociologia. Então, podemos utilizar, já são questões que passaram por um crivo, por avaliadores, então, podemos utilizar, né? Então, basicamente, é só analisar se está de acordo com a nossa proposta, com o que foi passado aí na revisão, e é mais um item que a gente pode utilizar para a elaboração das nossas avaliações. E são questões muito bem elaboradas já, então é mais uma ferramenta, tá certo? Tem um sistema de acompanhamento, tem a ficha funcional, onde você vai ter acesso a todas as suas matrículas, todos os seus contratos feitos aí pela SEDUC, fica tudo lá, então é uma maravilha. A avaliação do professor, geralmente essa avaliação ela é feita pelos alunos, pelo núcleo gestor, e fica disponível também nesse item. Aí temos os parceiros, que são aqueles aplicativos iniciais, tem o Google Sala de Aula, tem a Redação Enem, Enem na Rede, o Eureka, o Bake, o Cisedu e o Sixset. Então, são vários outros ambientes que a gente também pode ter acesso pelo diário online. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, tenha apresentado para vocês aí algumas funcionalidades do Diário Online, mas é como eu falei, você aprende mais quando você utiliza, tá certo? Então, vamos utilizar, vamos fazer os registros aí das aulas de fevereiro, e qualquer dúvida sobre o registro, sobre como fazer, é só entrar em contato, tá certo? Nos planejamentos por área, ou vocês me mandam mensagem no PV, ok? Eu estou disponível, tá certo? Tchau, tchau.